Antes de fechar esse capítulo, eu gostaria de mostrar para vocês algumas evidências científicas, pedagógicas, sistêmicas, teológicas, desses três aspectos, para vocês terem uma noção de que, na verdade, isso tem a ver com tudo e todos. E é um absurdo, né? Um verdadeiro pecado a humanidade não estar debruçada nesses temas. Isso está causando uma dor indescritível para a humanidade. Vejam só, do ponto de vista cíclico, né? Um aspecto científico, né? Do ponto de vista cíclico, é a curvatura do espaço-tempo, né? E é a própria propriedade da matéria. O movimento da substância adquiriu, é um movimento fechado em si mesmo. Aspecto cíclico, então, do ponto de vista científico, está relacionado à gama. E em termos do aspecto oscilante? Bom, vocês têm forças antagônicas atuando, que ora puxa para um extremo, ora para o outro. Tanto na horizontalidade, no mesmo nível, quanto na verticalidade evolutiva. Sendo que na verticalidade evolutiva, você vai ter a predominância das forças do S. E essa questão, né, da bipolaridade, desse aspecto rítmico, ondulante, de irradiação das coisas, é uma propriedade da energia, que tem uma trajetória aberta, apesar de também ser curva, né? A trajetória, a substância adquire uma trajetória livre no espaço, mas ainda prisioneira no tempo. Então essa é uma visão científica desse aspecto oscilante. E o aspecto ascensional na ciência? A ciência ainda não chegou nisso, mas a gente pode antever que é essa predominância de forças construtivas e suas obras prevalecerem sobre as forças destrutivas no cosmos, na vida, nas ideias, nos avanços da humanidade, na nossa vida como espírito em evolução e por aí vai. E essa é uma propriedade do espírito. É uma trajetória não vibracional. É um movimento que não é vibratório, é um movimento intrínseco e que, portanto, não pode ser mensurado com os instrumentos que a gente usa para detectar matéria ou energia. Então, isso é os três aspectos do ponto de vista científico. Agora, a gente pode pensar em pedagogia. A gente tem, no caso cíclico, o aprendizado por repetição, que visa a sedimentação do que a gente está aprendendo no nosso subconsciente, né? Quando a gente vai aprender, por exemplo, piano, a gente tem aquelas técnicas e a gente fica repetindo até não aguentar mais. E uma hora, a gente não vai estar mais pensando em que tecla, que sequência de teclas, em que ritmo, com que intensidade, né, a gente tem que tocar. A gente vai estar fazendo isso de modo natural. A gente não vai estar mais pensando na hora de reproduzir uma determinada música. E o mesmo vale para todas as áreas do conhecimento que a gente esteja estudando. Então, isso é um aspecto importante da pedagogia e não deve ser menosprezado. O aspecto cíclico. E por repetição, né? Não é ruim fazer repetições. O problema é fazer mais repetições do que o necessário. O que daí nos leva a outras questões que, por hora, eu não vou abordar. Do ponto de vista oscilatório, a gente pode ver quando a gente tem o contraditório, né? Para a gente se desenvolver, nossa capacidade de conseguir compreender o mundo, melhorar nossos modelos, melhorar nossas ideias, ser mais fiel a elas, a gente sempre precisa ser confrontados por algo que é diferente da gente. Senão a gente não cresce. Né? Duas coisas iguais ficam se admirando e não evoluem. Né? Por isso a ideia, homem e mulher, a associação do conservador com o liberal,
dinamismo, né? Regime transiente, regime permanente, intercalados e tudo mais, né? Uma pessoa mais agitada e uma mais calma, uma que é mais cérebro, outra mais coração, uma mais religiosa, uma mais científica, uma mais prática, uma mais teórica e por aí vai, né? Então a gente precisa ter sempre o contraditório para a gente conseguir acionar outras engrenagens interiores dentro do nosso ser. Então aprender, colocar o aluno face a algo diferente, que não lhe é agradável, faz bem para ele exercitar essas dimensões interiores, né? Essas faculdades interiores que atuam em dimensões interiores, para que a pessoa consiga crescer e se desenvolver. Então, esse seria o aspecto oscilante no campo da pedagogia. E no campo, no ascensional, né, a gente tem um aprendizado pela contemplação, assim dizendo, né, que é a abertura para algo maior do que nós mesmos, a abertura para algo maior do que a gente pode compreender, né? Estar aberto para uma realidade maior que a sua, mesmo que você ainda não compreenda mentalmente essa realidade, mesmo que você não vivencie plenamente essa realidade, mas estar aberto para algo que lhe é superior dimensionalmente é muito saudável para o ser humano. Inclusive torna ele mais humilde e dinamiza mais o espírito. Então essas pessoas que falam que a gente chegou no máximo, que tem que tirar Deus para fora, ou usam Deus como se fosse um bonequinho que elas podem ficar trabalhando, né? Usar Deus como objeto de masturbação mental, são pessoas muito tristes. São pessoas muito tristes mesmo. São uma verdadeira vergonha. Desculpe aqui a sinceridade, né? Mas é uma verdadeira vergonha uma pessoa que faz isso. Tanto os que negam e ainda mais os que usam, né, admitem, mas apenas para um uso egoístico. Essas pessoas estão distorcendo as coisas. Uma nega, a outra aceita, mas na verdade é uma pseudo-aceitação. Não é uma verdadeira aceitação de Deus. Que Deus, de fato, transcende todas as suas capacidades de compreendê-lo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E as escolas, elas deveriam propiciar ambientes onde o aluno pudesse contemplar mais, ter experiências de contemplação da beleza, dos aspectos de beleza do nosso mundo que remetam a uma dimensão superior, né? E as artes têm um grande papel nisso. E o convívio, né, com a natureza, tudo mais. Bom, falando mais um pouco aqui, a gente pode também entrar nos aspectos sistêmicos da coisa. Olha só, do ponto de vista de sistêmico, né, também seria ciência, né, mas não uma ciência hard, técnica, mas uma ciência mais ampla, digamos assim, uma ciência estendida. Então, o cíclico aqui é como se você percebesse as partes, que está relacionado a elementos pontuais. Diz respeito à especialização no conhecimento. Dentro desse conhecimento você vai cavocando. Então, para uma pessoa nesse nível de consciência, a realidade para ela é estática, é fragmentizada e é completamente sistematizável pela sua mente. O aspecto oscilante aí estaria relacionado às relações que as coisas têm entre si. A gente pode falar numa reorientação do conhecimento, quer dizer, o conhecimento por si só, de coisa A, B, C, D e E, não basta. Eu preciso também orientar da maneira correta esses conhecimentos, relacioná-los de uma maneira sinérgica.
Para uma pessoa nesse nível, a realidade ela é dinâmica, ela é incerta, ela é complexa. É o nível que a gente está atingindo hoje em dia, no mainstream da academia, de alguns setores. Mas essa não é toda a história. Se a gente pular para um degrau ainda mais alto, do ponto de vista ascensional, uma pessoa que está nesse level, ele percebe antes de mais nada o telefinalismo da coisa. Qual é o objetivo supremo de tudo isso? Daí a gente fala não apenas, né, que um aspecto engloba o outro. Então, o ascensional encampa o oscilante que encampa o cíclico, mas ao contrário não. O cíclico só vê a si mesmo. O oscilante vê a si mesmo e o cíclico, mas nega o ascensional. O ascensional vê a si mesmo, mas também respeita os outros dois. Lembrem-se de novo, né, aí, daquele brilhante diagrama de um círculo englobando o outro, que é a representação simbólica mais perfeita do que é de fato monismo. Isso é interessantíssimo, é interessantíssimo. Fico falando, né? Devia ser conversa de bar, porque o nosso mundo seria tão evoluído, né? Mas enfim, né? Ainda a gente vai demorar um pouco para isso. Mas do ponto de vista ascensional, né, no nível ascensional, vendo sistemicamente, a gente pode falar numa ressignificação do conhecimento. Quer dizer, tudo bem, eu vou me especializar. Especializar não é uma coisa do mal. Eu vou reorientar esses conhecimentos e eu vou relacioná-los propriamente aos interesses humanos, que diz respeito às finalidades do espírito, né? Mas sobretudo, eu vou dar um novo significado para esse conhecimento. Quer dizer, eu aprender uma coisa que aparentemente é banal tem um significado muito mais profundo e rico do que uma pessoa que está restrita ao nível físico da realidade. Então você pode ter um encanador hiper espiritualizado, sábio, de uma vida rica, e um encanador tosco, ogro, né? Aliás, você pode ter até um poeta que é tosco, né, ogro, e um encanador que tem uma visão fantástica, né? Você pode ter isso é possível ocorrer, porque não é questão de estudo, não é questão de ser rico, não é questão de manusear bem as palavras, né? Porque mesmo se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu tivesse amor, eu nada seria. Eu seria que nem um sino. E é justamente isso, né? Um sino que não produz um som harmônico, né? Então, assim, se trata justamente disso. A coisa mais importante para o ser humano é evoluir. E evoluir diz muito mais respeito ao amor, com A maiúsculo, do que a qualquer outra coisa. E amor, eu estou falando de amor mesmo, não é? Você tem vários amores, né? Até os níveis mais baixos. Eu estou falando do amor mais elevado possível. Isso é o mais importante que existe. Isso deveria estar dentro do âmbito acadêmico, dentro dos professores que dão disciplinas de engenharia. Senão o mundo não progride. Bom, antes de terminar, a gente tem aqui os aspectos teológicos também da coisa. Quer dizer, de forma bem rápida, quem está no nível cíclico é a oração que está pedindo. Eu só quero de Deus coisa. Não, quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Pode ser algo
para destruir meu inimigo, né? O cara que eu não gosto, ou só para coisas que eu julgo que são bons para mim, que geralmente não são. Isso reflete, né? Assim, se eu colocasse em termos de igrejas, que está nesse nível de consciência, seria uma igreja fechada e que não tolera nada fora do seu âmbito e suas práticas. No nível oscilante, se a gente for ver em oração, é aquela oração que agradece, né? A pessoa é grata pelas coisas que lhe foram dadas, pelas oportunidades, e quer buscar fazer o melhor com elas, e quer que Deus ilumine o caminho para que ela saiba, ou para que ela possa fazer o melhor. E em termos de igreja, a gente pode traduzir isso como uma igreja que ainda é fechada na sua forma mental, mas ela já tolera outras, né? Por exemplo, eu vejo algumas doutrinas, alguns tipos de igrejas que elas, apesar de terem sua visão e acharem que a sua visão é a máxima e a show, a top, elas aceitam pessoas que são de outros âmbitos estarem lá presentes e fazerem perguntas e comentarem. Existe já uma margem de aceitação do diferente, mesmo que o cara tenha aquela visão arrogante que você fala um pouco, mas a máxima é a minha. Então, na verdade, essa abertura é uma abertura controlada, né? Ela ainda não representa a verdadeira ascensão, mas já é um passo rumo à verdadeira libertação, mas ainda longe dela. Ascensionalmente, né, nesse nível tão elevado, em termos de oração, a gente teria aquela oração que está louvando, né? Quer dizer, quem louva simplesmente está feliz pelo fato de o universo ser desse jeito e Deus ser, né, existir, estar atuando através de sua lei maravilhosa. Você não está nem agradecendo, você está louvando a existência do nosso Papai Criador. Né? E geralmente quem está nesse nível, né, expressa esse nível de percepção da realidade, os místicos o fazem, é tido como uma pessoa que está descolada, né? É uma coisa estranha, é uma moda, é aparência. De fato, existem muitos pseudo-místicos por aí, né? Mas o verdadeiro místico, ele estaria nesse nível, né? Ele está em um nível altíssimo de percepção da realidade. E em termos de igreja aqui, a gente teria aquela igreja que não só é aberta, ela é aberta a novas ideias e a mudar suas concepções à medida que ela vai interagindo. Então ela, obviamente, tem que ser tolerante antes de ser aberta, e daí, sendo tolerante, uma hora você se torna também um sistema aberto. Bom, não existe até o momento, pelo que eu saiba, nenhuma igreja nesse nível. Não existe nenhuma igreja que seja aberta, ou seja, esteja se desconstruindo e construindo gradativamente, se transformando, né? E tolerante ao mesmo tempo. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu vejo até algumas igrejas fechadas, porém um pouco tolerantes. E muitas são fechadas e intolerantes, né? Esse é o nível atual da humanidade. Bom, com isso eu terminei essa breve, né? Não tão breve, mas extensa e intensa exposição sobre os movimentos fenomênicos. Eu espero que a partir daqui o mundo comece a ter uma ideia mais clara do quão imprescindível isso é para que a humanidade consiga sair do atoleiro do qual se encontra. Na próxima a gente vai prosseguir com a nossa caminhada. Até lá, abraços fraternos e calorosos a todos.